A doutrina social da Igreja, esse termo, ou pensamento social católico, convencionalmente considera-se que ela nasceu em 1891, portanto, dentro do pontificado de Leão XIII, quando ele publica a encíclica Rerum Novarum. A partir daí, diversos outros documentos passaram a ser publicados, muitos deles a princípio em comemoração à publicação da Rerum Novarum, fazendo atualizações dela, discutindo questões sociais contemporâneas. E cada vez mais que cada encíclica social dessa foi e tem sido publicada pelo Papa do momento, Papa da época, a questão ambiental ela vai aparecendo de maneira mais clara, como uma grande questão a ser pensada também a partir aí do crivo teológico. E isso vai, então, de Leão XIII até o Papa Francisco, atualmente. E aí, o que nós vemos? O Papa Leão XIII publicou aí a RN, que é a Rerum Novarum. Depois, o Papa Pio X, que sucedeu Leão XIII, não publicou uma encíclica social propriamente, mas publicou muita coisa para discutir questões modernas, e ele era, inclusive, um crítico, né, à questão moderna. Bento XV publica uma carta sobre a paz no contexto da Primeira Guerra Mundial. E depois, com Pio XI, nós temos uma primeira encíclica que vai comemorar de maneira específica mesmo a Rerum Novarum, que é a 40º ano. 40º ano, aí é QA do Papa Pio XI. Ele vai atualizar um pouquinho, ele vai trazer questões ambientais aí, ele vai fortalecer, por exemplo, o princípio da destinação universal dos bens. Ele publica ainda a Non abbiamo bisogno, para falar do problema do fatismo. Ele publica também a Divini Redemptoris, ele vai tecer uma crítica ao comunismo ateu, e publica também a Mitbrennen de Sorge, que é uma encíclica, um documento que vai tecer profunda crítica ao Reich alemão. Depois, Pio XII, e em comemoração aos 50 anos da Rerum Novarum, ele, né, na solenidade de Pentecostes, ele falou, né, lidou aí com a Rerum Novarum. Então é a radiomensagem conhecida como La Solenità della Pentecoste. Depois, em 1961, o Papa João XXIII publica a Mater et Magistra, tece uma profundo anúncio da primazia da pessoa sobre a economia e o desenvolvimentismo. Ele questiona o desenvolvimentismo, chama atenção para a gente valorizar, não perder de vista a valorização da economia rural, da economia sazonal. Pois o mesmo João XXIII publica a Pacem in Terris em 1963, falando da necessidade, dentre outras coisas, de salvaguardarmos os recursos naturais. O Concílio Vaticano II, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, vai tratar dessa questão de que os recursos naturais eles têm limitações, é preciso tomar cuidado com a nossa exploração deles, que tem ritmos diferentes do desenvolvimento econômico nosso. Vai, então, nos introduzir a uma ecologia humana, chamando mesmo a nossa responsabilidade. O Papa Paulo VI vai publicar em 1967 a Populorum Progressio, tecendo uma profunda crítica em relação ao nosso progresso, ao nosso progressismo moderno, ao nosso desenvolvimentismo. Vai nos ensinar que o desenvolvimento, para ser válido, autêntico, ele precisa ser integral, ou seja, envolver todas as pessoas e cada pessoa na sua totalidade, no seu todo. Na 80ª Adveniens, uma carta apostólica de 1971, chama de maneira especial os cristãos a se envolverem, de que eles não podem ficar isentos das questões ambientais, e vai situar o problema ambiental como um problema social de envergadura. Ele vai afirmar isso lá no número 21 da 80ª Adveniens. Depois de Paulo VI veio João Paulo I, ficou muito pouco tempo, teve um pontificado de um mês só, né? Ele morreu, se eu não me engano, com 33 dias de pontificado, mas nos ensinou muito a necessidade de conhecer a pessoa que ensinamos antes de só ensinar essas pessoas. E depois João Paulo II, com a Labora Exercens, vai falar de uma ecologia social do trabalho,
devemos submeter a terra como dom de Deus, como filhos de Deus. Aí ele questiona o nosso domínio do mundo, que não é um domínio absoluto. O único grande dono do mundo é Deus, o Criador. Nós somos tão criatura quanto todos os demais seres do mundo. Depois, na solicitude do Rei Socialis, aí, ó, SRS, ele vai chamar de novo a atenção dos limites dos recursos naturais, do seu próprio ritmo de desenvolvimento. E depois, comemorando 100 anos da Rerum Novarum, olha, 100 anos depois daquela encíclica do Leão XIII, ele publica a Centésimos Anos, aí a CA, e ele faz uma profunda teologia ecológica, uma profunda ecologia ambiental, né, numa perspectiva de uma ecologia humana, vai de fato mesmo correlacionar ecologia ambiental, interligar ecologia ambiental e ecologia humana. Em 2004, ainda no pontificado de João Paulo II, foi publicado então o Compêndio da Doutrina Social da Igreja. Depois, em 2009, já era Bento XVI, ele publicou a Caritas in Veritate, tecendo crítica, né, mais uma vez, ao nosso jeito de desenvolvimento, às nossas crises energéticas, o contexto ali de 2009. Chama a nossa atenção também para nosso cuidado ambiental não cair num naturalismo, como se a natureza fosse Deus. Ele vai chamar a atenção, a gente tem que tomar cuidado para não cair num panteísmo. E, ao mesmo tempo, ele questiona também para a gente não cair num imanentismo que vai abusar da natureza em chave tecnicista. Vai dizer, são dois extremos a serem evitados. E questiona a noção de eficiência, o eficientismo do modelo econômico neoliberal vigente. E depois nós chegamos com o Papa Francisco, a partir de 2013. No mesmo ano de 2013, ele publica a Evangelii Gaudium, chamando a atenção do quanto a nossa vida e a natureza têm sido sacrificadas no altar da ideologia da autonomia absoluta do mercado. O Papa Francisco chega com tudo na crítica ao capitalismo, ao neoliberalismo. E aí ele vai dizer, diante de uma ideologia mercadológica, qualquer realidade que seja frágil, como o ambiente, ele vai afirmar isso no número 56 da Evangelii Gaudium, qualquer realidade fica indefesa diante dos interesses do mercado divinizado. E depois, em 2015, ele publica Laudato Si. Em 2016, assina o DOCET, que é o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, produzido em linguagem jovens, em perguntas e respostas, com atualizações, né, de 2004 para cá. Em 2020, ele publica a exortação apostólica pós-sinodal chamada Querida Amazônia. No mesmo ano de 2020, ele publica Fratelli Tutti. Nós já estávamos no contexto intenso de pandemia, em outubro de 2020. E agora, em outubro de 2023, ele publica a Laudate Deum, aí que está aí a letra, aí, a sigla LD. Nós vamos comentar um pouquinho. Então, a questão ecológica aparece de maneira especial nesses documentos. Leão XIII, Rerum Novarum. Papa Pio XI, 40º ano. Papa Pio XII, La Solenità della Pentecoste. João 23, Mater et Magistri Patiam Terris. No Vaticano II, Gaudium et Spes. No Papa Paulo VI, Populorum Progresso e 80ª Adveniens. Em João Paulo II, Laborem Exercens, Solicitudo Rei Socialis e Centésimos Anos. Em Bento XVI, Caritas in Veritate. Em Francisco, Evangelii Gaudium, Laudato Si, Querida Amazônia, Fratelli Tutti, Laudate Deum. Especialmente, Laudato Si e Laudate Deum. Dos documentos de Leão XIII até a Mater et Magistra do João 23, nós temos na doutrina social da Igreja uma ecologia mais criacional. O dom de Deus, uma teologia da criação, a questão da imagem de Deus, a destinação universal dos bens são as ideias muito presentes. A partir da Patiam Terris de João 23 até a 80ª Adveniens do Papa Paulo VI, uma ecologia ambiental ela já começa a ser mais trabalhada, mais elaborada.
Com João Paulo II e Bento XVI, nós temos o ápice aí, então, da ecologia humana. Não se separa ecologia humana de ecologia ambiental, de uma ecologia criacional. E aí, gente, o caminho, então, está feito. Já que não se separa ecologia humana, ambiental e criacional, tudo isso o pensamento social católico já havia elaborado, aí ficou para o Papa Francisco, bom centroavante que é, fazer o gol com a ideia, então, de ecologia integral. Então, isso é importante a gente conseguir visualizar isso, porque o Papa Francisco, ele é muito original, de fato, porque Laudato Si e Laudate Deum, por exemplo, são os dois únicos documentos da doutrina social da Igreja que vai tratar, ou que vão tratar, de maneira específica a questão ambiental como tema. Mas a questão ambiental já apareceu, ainda que não como tema principal, nos documentos sociais dos papas anteriores. Então, Francisco vai trabalhar a noção de ecologia integral, mas de maneira muito devedora, no sentido assim, de estar acompanhando, de estar conectado ao que o pensamento social católico já havia desenvolvido nas suas 3 fases anteriores.